Olá, começando mais um Pode Parar. Pode parar de falar sem fundamento, pode parar de dar chance de entender os convidados, os candidatos, mais propriamente dito. Saber quem são, como pensam, o que pensam, se tem a ver com você, se tem a ver com o que você acredita para você. É essa a nossa intenção aqui. E hoje nós trouxemos o Dr. Felipe, que é candidato ao governo do Estado. Muito boa tarde, doutor. Fazer campanha num Estado, campanha para o governo, num Estado em condições geográficas como o Pará é bem difícil, ocupa muito tempo, então a gente precisa agradecê-lo sempre de estar aqui tentando falar com a nossa audiência, dando essa horinha para a gente. Então, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Sou o Dr. Felipe, eu sou um caboclo do interior e agora, a convite do PRTB, sou candidato a governador do Estado do Pará. Queria agradecer a oportunidade por ser um partido sem fundo partidário e sem tempo de televisão. É um momento muito importante de expressar nossas ideias. Quando nós pensamos o quadro, nós pensamos exatamente com essa ideia de apresentar os candidatos e suas propostas, muito mais que isso, o que pensam. A ideia não é que esse seja um único elemento, uma única ferramenta, mas mais uma ferramenta de conhecimento dos candidatos e de suas ideias. E aí, partindo desse princípio, quem que é o Dr. Felipe? O Dr. Felipe é um caboclo do interior que tem 37 anos, que nasceu na cidade de Xinguara, no sul do Pará, criado no município de Água Azul. Com 11 anos saiu do interior e veio à capital para busca de ensino, estudos. Aqui em Belém morei por 4 anos, tive bons estudos, tive a oportunidade então de estudar aqui em Belém e depois procurar novos caminhos. Então percorri grande parte do país em busca de uma formação em medicina e depois consegui me formar em cardiologista. E aí resolvi voltar para o meu interior. Hoje moro em Paraopebas, sou cardiologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e lá trabalho como cardiologista há 8 anos. Tenho um trabalho social, sou presidente do Instituto Coração do Bem, é um instituto que realiza exames para pessoas que necessitam, uma pequena quantidade, mas a gente faz esse trabalho todos os dias e tomou uma visibilidade de um partido político de ser o candidato a governador. E eu agradeço pela oportunidade de ser o candidato do partido, PRTB. Essa é a principal motivação ou existe um outro motivo para a escolha do caminho político? Eu nunca pensei no caminho político. Meu pai já foi prefeito do município do interior, eu sei como é a dificuldade, mas eu não resolvi levar minha vida para esse lado. Sempre foi para uma formação e trabalho. Voltando da capital, voltando do estado de São Paulo, comecei a trabalhar no interior, lá em Paraopebas. Eu vi a dificuldade de um médico trabalhar, mesmo em um município mais rico do Brasil, não ter as condições de trabalho para atuar na minha área. Então eu vejo, por ser apenas crítico em saúde e educação, com esse convite me motivou muito ser candidato a governador. Por mais que eu não tenha uma carreira política, eu tenho uma carreira profissional e eu acho que estou apto para governar um estado, porque eu governo muito bem as coisas que são pequenas da minha vida e deu certo. Eu acho que eu tenho a possibilidade sim de governar o estado. Partindo desse princípio, que é exatamente, você falou, saúde e educação, sim, a gente pode considerar que essas são as suas principais bandeiras de campanha? Sim, saúde e educação. E também eu vejo como a parte de economia, como agronegócio, Nós moramos em um estado onde é muito rico, terreno fértil, muita chuva, e eu acho que é capaz do agronegócio e agricultura familiar alavancar a economia do nosso estado. Também tem essa parte do agronegócio e da agricultura familiar, por ser um agricultor também. O que mudaria exatamente na saúde? A saúde do Estado, qual a sua avaliação da saúde do Estado? O SUS, a cartilha do SUS é feita de forma correta, porém nós não aplicamos. Alguns estados, às vezes menos ricos do que o estado do Pará, ou seja, mais pobre, a saúde funciona de forma correta. Porque, na maioria das vezes, aquele gestor, o governador, o prefeito daquela região, escolhe pessoas técnicas para poder atuar em saúde. E o nosso estado, eu vejo assim, uma preocupação muito grande dos governantes em escolher pessoas não técnicas, de forma política. Às vezes, aquele apoiador, aquele vereador, aquele deputado que teve muito voto,
Então, é um acordo político. Isso que prejudica muito o nosso Estado, acordos políticos. Com isso, prejudica a nossa saúde. A minha bandeira da saúde é fazer com que os municípios sejam independentes, né? O governo seja um ordenador de despesa, leva recursos aos municípios, mas o município tem que aplicar de forma correta. E, então, o Estado tem que ser um regulador de saúde para fazer com que a saúde do município X seja igual ao município Y e funcione naquele momento lá. E diminuímos a quantidade de TFD, né? Sobrecarregando menos assim os hospitais de grande porte. É possível, através de recursos do governo e também uma regulação do governo, regulando os municípios, fazendo com que essa saúde seja homogênea nos pequenos e médios municípios. É possível, sim. Outra bandeira que falamos aqui é a educação. Qual que é a avaliação da educação no Estado e qual seria um melhor caminho para a educação no Estado? Sim. A educação ela é deficitária em grande parte do país, mas só que o Pará ele tem os piores índices de educação e de analfabetismo, né? Então, eu tive que sair do interior para a capital para em busca de um bom ensino. E isso foi pago. Eu tive um bom ensino pago. Eu acho que, através sendo um governante, é possível melhorar a educação pública com escolas integrais, escolas cívicos militares, melhorando as condições de trabalho dos professores. Esse déficit de estrutura física educacional não é só na saúde. A educação passa pela mesma dificuldade. Muitas das vezes, por não ter número suficiente de professores concursados, contratam-se também professores de formas políticas nos pequenos municípios. Eu sei que eu sou do município do interior, eu frequento muito o município que é onde tem uma propriedade, que é o município de Aguazu. Lá não tem pessoas suficientes, professores concursados para poder lecionar. E contrata pessoas de formas políticas e às vezes não tem nem formação em pedagogia ou naquela área que vai aplicar, né, a educação. Eu acho que também é a mesma problemática. Outra coisa que o senhor falou também é em relação ao agronegócio em si, né? E a gente precisa, não tem como não remeter ao número que chegamos agora de 33 milhões de brasileiros passando fome, principalmente na região norte e nordeste. E qual que é o vínculo do agronegócio como solução para esse combate, para a diminuição desse processo? As grandes centros, as grandes cidades estão acumuladas de pessoas. E isso, então necessitamos que retorne ao campo essas pessoas que têm aptidão ao campo. Seria possível, através não só do governo do Estado, mas do governo federal, terras para as pessoas produzirem. Então, o governo do Estado ou o governo federal adquirir terras, comprar terras, ou até mesmo as terras da União, que são produtivas, levando essas pessoas da capital para o interior, mas também estímulos financeiros através de financiamentos e escolher pessoas que têm aptidão para a agricultura familiar. O agronegócio ele passa por grande dificuldade, né? O Pará é a segunda maior fator da economia, é o agronegócio. E o agronegócio passa por grande dificuldade. O atual governador apoia o ex-presidente Lula, que é contra o agronegócio. Inclusive, através de entrevista, ele mostrou isso. Estimulando, às vezes, com a probabilidade do ex-presidente voltar ao governo, de ter invasões de propriedades. Com isso, o agronegócio passa por um momento de incerteza. Tenho muitos colegas agropecuaristas, né, que estão com medo de investir no agro por esse momento difícil que nós estamos passando. Até o dia 2 vai tomar um novo rumo a nossa história do agronegócio. E pode trazer o caos total se o ex-presidente Lula voltar ao governo e estimular, dar força ao MST, que é um movimento sem terra que invade propriedades particulares. É um risco para o agronegócio. Ainda voltando a esse assunto, se mantendo nesse assunto, o senhor está falando, inclusive, Sim. falando que isso é uma bandeira do seu governo. Sim. É uma possibilidade de parcerias com o agronegócio para, por exemplo, resolver problemas, amenizar problemas, por exemplo, como a fome? Sim. O agronegócio faz a parte dele, mas só que a política externa e mundial está um pouco preocupante, porque grande parte do que nós produzimos hoje aqui no Brasil é exportado por grandes mercados, mercado chinês, europeu e para a América.
Então, eu acho que deveríamos ter um olhar para que nós produzimos aqui no Brasil, no nosso estado, seja consumido aqui e, às vezes, reduzir custos na mesa do cidadão, porque está muito caro, sim, o valor da carne, o valor dos alimentos. Então, a gente tem que elaborar uma forma de reduzir custos na mesa do cidadão e trazer melhor qualidade de vida para essas pessoas. Então, Felipe, essa sua fala ela acaba me fazendo remeter a outra questão, que a gente precisa tocar no assunto, Sim. que é, por exemplo, privatização. E aí, falando do agronegócio como um facilitador desse processo, está tudo certo no Sim. empresário entender que ele precisa ter lucro. Sim. O empresário precisa ter lucro. Sim. E o senhor está falando, por exemplo, de uma proposta em que teria parceria com o empresário para o governo subsidiar, por exemplo, a produção dele, porque é melhor investir, vender para fora, onde está pagando mais, com dólar em alta, por exemplo, do que manter essa produção internamente. Como é que aconteceria mais ou menos esse processo? Na verdade, é uma coisa de mercado, né? Todo empresário, o agronegócio, o proprietário daquela propriedade que produz, ele quer o melhor preço do seu produto. Qual é o seu produto? E isso é uma dificuldade. Isso vale muito, não para o governador, mas eu acho uma política do governo federal, através do ministro da Economia, da Agricultura, né, uma forma de fomentar melhor esses recursos e benefícios. É uma coisa que um governador não tem essa capacidade. Depende mais de políticas, né, do governo federal do que propriamente um governante do Estado. Uma outra questão aqui que me parece interessante não só mostrar o candidato, mas falar do partido. O senhor é candidato pelo PRTB. Sim. Uma das principais questões hoje que se discute, além do fundo partidário, é também esse número de legendas, mas muito mais que isso. Alguns candidatos, inclusive, acreditam que tanto faz. Dá para concorrer por qualquer legenda, tá no cargo, que está tudo certo. Uhum. O eleitor nem precisa saber qual que é a legenda, porque tanto faz. O que o senhor pensa a respeito disso? E por que escolheu o PRTB? Tá. Na verdade, eu sou um cidadão de direita com princípios de Deus, pátria e família. Fui aluno do Dr. Enéas e eu gosto muito do tipo de política do Dr. Enéas, que ele era um meio termo, ele não falava que era de direita nem era de esquerda. Defendia que tivesse um atendimento igual para toda a população, que a filha dele tivesse o mesmo tratamento que o filho do Gari, né? Então, eu penso nessa ideia do Enéas e tive essa ideia. O Enéas também fundou um partido que era o Prona, com muita dificuldade, que inclusive foi os seus alunos que ajudaram a fundar o Prona, porque teria um número de assinatura. O PRTB está do mesmo jeito. É um partido do finado Fidelis, né, que foi candidato a presidente da República, que morava no estado de São Paulo, que inclusive tem os seus filhos, que levanta a bandeira do seu pai. Ele assinou uma carta falando que não queria o recurso do fundo partidário. É uma coisa louvável. Eu acredito que a política teria que ser de uma forma igualitária. Eu vejo uma discrepância muito grande. O meu partido não tem nenhum real de fundo partidário. Até o momento da campanha eu estava andando por conta própria. E não tem, os apoiadores que estão comigo também defendem essa mesma bandeira. Então é um partido sem fundo partidário. Estou concorrendo ao governo do estado do Pará e eu acho que isso é louvável. E vou levantar essa bandeira do partido, que é um partido de direita, e eu agradeço a oportunidade. Também eu não escolhi o PRTB que me escolheu, delegado Fonseca, prefeito de Oriximiná, que me viu como um cidadão simples do interior, um simples médico, tentar concorrer a uma candidatura ao governo do estado do Pará, que não sei se é milionário ou é bilionário, eu não sei nem calcular valores, porque o atual governador, ele tem um fundo partidário. O Zequinha Marinho do PL também tem um fundo partidário e se sabe que existe a máquina, o poder da máquina. E nós vamos lutar contra isso. Esse caboclo do interior vai lutar contra isso daí e vai tentar ganhar ao governo do estado do Pará. Num momento em que exatamente a população está mais empobrecida, num momento não pós-pandemia, bobagem falar ainda isso, mas num momento em que a pandemia já está em outra etapa, empobrecemos, perdemos emprego, e o fundo partidário aumentou. Esse debate sobre o fundo partidário
no seu entendimento, também é uma vantagem ou é uma forma do eleitor olhar e dizer, então, esse partido que não quer o fundo partidário tem que olhar com outro olhar? A gente não está pensando da mesma forma? Eu vejo com esse olhar, né? Eu não sei se a população brasileira, paraense, pensa assim, mas deveria pensar assim, né? Imagine o recurso que foi passado para os partidos para competir uma eleição, né? Mesmo passando por tanta dificuldade, um estado empobrecido, um país empobrecido e políticos gastando milhões, andando de avião de um local para outro, parecendo super saiyajin, se teletransportando através de recurso público, eu acho um pouco complicado, eu acho um pouco injusto, né? O atual presidente foi contra isso, porém o Congresso, o Senado foi contra e derrubou o veto do nosso presidente, mas a gente tem que jogar o jogo que tem que ser jogado, né? Sou o Dr. Felipe, estou no PRTB, um partido sem fundo partidário, porém não vou me acovardar. Eu sou um cara que não preciso de ser governador, eu não tenho esse ego. Agora eu preciso de um governante eficiente. Por isso eu estou saindo da minha zona de conforto, do meu consultório, da minha vida. Eu tenho um equilíbrio financeiro, eu tenho o meu bem-estar, mas eu estou concorrendo a uma campanha de governo do Estado do Pará, mesmo sem dinheiro. Eu acho que é possível, só vai depender de se 3 milhões de pessoas acreditarem na minha história e tiver coragem de votar em mim. É uma questão que a gente tem debatido muito aqui. Abrimos também o microfone para deputados estaduais, deputados federais, senadores. Sim. Normalmente na campanha se debate somente o majoritário, por exemplo, agora governador e presidente. Sim. Mas existe uma importância nos outros cargos que é fundamental. E a eleição, a população, inclusive, não está preparada, ou não sabe o que faz um deputado federal, não faz um deputado estadual. Como é que o senhor entende o seu governo, se eleito, com esses representantes? Como é que seria o movimento do PRTB junto para conseguir a famosa governabilidade? Sim, isso é muito importante. Você vê, nós somos um partido onde não tem grupos políticos, não tem grandes partidos e nós estamos sozinhos nessa caminhada. Se a população paraense acreditar na nossa história e der credibilidade, com uma simples canetada, se for eleito no dia 2 de outubro, uma simples canetada no dia 1º, a gente vai enxugar a máquina pública e tentar governar o nosso Estado. Agora, acordos políticos, da minha parte, como governador, não vai haver acordo político. O legislativo legisla, os deputados federais têm que defender a bandeira do nosso Estado e do nosso país. E não vai ter acordo político. Não estou tendo acordo político com ninguém, estou entrando num partido que está sem fundo partidário, deslocando de um lugar para o outro, sem ajuda de ninguém. Olha que já ofereceram ajuda, não quero ajuda porque eu quero condições de governabilidade. O executivo executa, o legislativo legisla. Então, a gente tem que separar as coisas. Se o governo do Estado do Pará, eu, o Dr. Felipe, estiver fazendo alguma coisa, o legislativo me cobra isso. Mas só que não existe acordos com partidos políticos, com deputados. Existem as verbas e as emendas parlamentares que têm que ser repassado para os deputados. Porém, se o governador descobrir que os parlamentares não estão aplicando 100% daquele recurso no município, ele não vai ter mais possibilidade disso. Não vim aqui para negociar, vim para poder executar. Sou empresário, eu não negocio o interesse do meu paciente e dos meus funcionários. X é X, Y é Y e assim se resolve. Não existe negociação. Tem uma coisa na sua fala... Talvez é impossível governar. Então... Com esse discurso, mas é a verdade. E qual que é a ideia, então? Assim, chamar os outros partidos para conversar, caso a população dê essa oportunidade para o senhor? Vamos lá, assumiu. O que a gente faz depois do primeiro dia? Primeiro dia, uma simples canetada, vamos exonerar grande parte dos cargos comissionados, que são postos lá de forma politiqueira e muitas das vezes não são competentes para aquela função. Nós vamos atrás de funcionários que tenham concurso público e buscar pessoas que têm ideias de melhoria do nosso Estado, que seja comprometido e que seja primeiramente honesto. E se a gente não conseguir,
governar com as pessoas que estão próximas da gente, a gente vai ter que buscar em outros estados, em outras regiões. Porém, nós precisamos de pessoas que sejam competentes para governar uma empresa, um negócio. Se eu não tiver uma enfermeira que cuide da minha clínica, eu busco em outro local. Não precisa ser um amigo meu, um conhecido. A gente busca. Isso, um grande exemplo, está acontecendo no governo de Minas Gerais, o Romeu Zema, de uma forma eficiente, enxugando a máquina pública, os privilégios do governador. Inclusive, ele doou o seu avião para poder transportar órgãos e também para a segurança pública, e está tendo resultado. É possível. Não sei como ele fez. Talvez eu tenha que fazer um estágio com ele de 3 meses, que se eu ganhar, eu vou lá para Minas Gerais, ligo para ele não me conhece. Mas eu sendo governador, ganhando, eu posso ligar para ele e ele me dá umas instruções como se resolve. Eu sou um rapaz do interior, como se diz, inexperiente politicamente, mas eu sei o que é certo e errado na minha vida. E eu tenho que praticar isso. Tem uma coisa na sua fala que aí eu preciso remeter, candidato, me permita. Institucionalmente, existem alguns discursos de ataque às casas, e o senhor está defendendo, inclusive, a necessidade de que as casas existam, que precisam coexistir junto para o bem da nação. Sim. É esse o seu entendimento, de fato? Assim, a gente precisa legislativo, executivo, precisa estar todo mundo no seu lugar ocupando e em prol da sociedade? Sim. Existe essa cartilha, existem as regras do legislativo, do executivo e do judiciário, porém ninguém quer cumprir. Todo mundo defende o interesse próprio, fortalecimento político e tudo mais. Eu vejo o atual senador se lançando a governador e falando que mudou de um lado para o outro para se manter vivo politicamente. Eu não preciso manter vivo politicamente. Se um dia eu for eleito governador e meu mandato se terminar, eu volto para minha casa, para minha profissão. No dia seguinte, na segunda-feira, eu vou estar trabalhando como médico. E eu acho que eu vou ter feito o meu papel de cidadão, porque a maioria dos políticos não estão defendendo a bandeira de melhoria de qualidade de vida da população. Estão trabalhando em benefício próprio e se perpetuar no poder. O atual governador, a sua família está há 50 anos no estado do Pará. O atual senador está desde 92 no cargo público do Pará. Estão preocupados em se manter no poder. Eu não tenho essa preocupação nenhuma. Eu estou aqui em motivo de cura. Se Deus quiser, sendo governador, no dia seguinte, quando acabar meu mandato, eu retorno à minha vida de cardiologista, que eu acho que é bastante louvável, igual a sua de repórter. É muito louvável. Então, por exemplo, reeleição é um assunto que o senhor não pensa? Não. Se eu tiver bem, ter feito um bom trabalho e eu avaliar com o meu grupo, com a população, se der para dar continuidade ao meu trabalho, sim, vou concorrer a uma reeleição. Mas não vai ser a qualquer custo, gastando bilhões da população, tirando às vezes recursos da área da saúde, da educação, para poder investir em política. Vai ser pelo trabalho realizado. Por isso que estão me colocando a candidata a governador do estado do Pará. Porque eu sou um rapaz simples do interior, que eu faço corretamente. Um partido sem fundo partidário me colocou com a possibilidade de ser candidato a governador. Então, é essa bandeira que a gente tem que levantar. Tem uma outra coisa que você está falando que eu acho que é super importante, além do partido, sim, mas da quantidade de partidos no Brasil, que inclusive também não permite com que o eleitor, com que o cidadão tenha conhecimento de fato do que é. O que o senhor pensa dessa quantidade? Assim, tem sentido? Existe tanta legenda que a gente já não sabe nem o que significa e o que defendem? Sim, eu acho que a quantidade de partido é importante, porque para você se lançar a deputado, cada partido pode lançar 44 pessoas, a deputado estadual, federal 18, governador 1. Então, a democracia tem que existir. Eu vejo um lado negativo, a política nos Estados Unidos, que tem 2 partidos e apenas 2 pessoas podem ser candidato a governador. Talvez, se eu morasse nos Estados Unidos, nunca teria a possibilidade de ser governador de um estado. Porém, aqui no Pará é possível. Mas eu acho que todos os partidos políticos deveriam fazer campanha sem recursos para isso, né? Não deveria tirar recurso de uma situação importante. Nós moramos num estado que necessita de recursos. Tirar recurso do Estado para poder investir em campanhas políticas, eu acho que é incorreto. Devemos competir de forma igual. Agora, a quantidade de partido, eu não sou contra a quantidade de partido, porque cada um defende uma bandeira. Nas situações deles,
acham que estão corretos. Eu acho que estou correto sendo candidato a governador do estado do Pará por um partido sem fundo partidário e estou lutando. Então isso é democracia. Mas isso não permite algumas discrepâncias, como, por exemplo, o tempo de TV. Quanto tempo vocês têm de TV, por exemplo? E a quantidade de partidos também não faz com que essa divisão seja injusta? Sim. É uma divisão injusta, inclusive nós não temos nem 4 segundos. Tem partido que tem 4 segundos. O doutor Enéas tinha 16 segundos, por isso que ele falava. Ele falava de forma agressiva, rápida, porque ele tinha que ser corretamente com os 17 segundos e gritava no final: meu nome é Enéas. Meu nome é doutor Felipe. Porém, graças a Deus, que dá com os 4 segundos. Graças a Deus tem hoje o tipo de imprensa mudou. Antigamente só existia a grande imprensa, como 2, 3 redes de televisão. Na minha época era Manchete, SBT e Globo. Hoje tem a rede social, os podcasts, que tem uma visibilidade muito grande. Eu tenho muito tempo que não ligo a televisão. Eu acredito que eu tenho uns 5 anos que não ligo a televisão, Rede Globo, esses canais. Às vezes eu ligo a televisão por estar passando jogo de futebol. Eu gosto muito de jogo de futebol, mas eu não assisto mais televisão. A informação está no celular, e no celular chega em qualquer lugar do mundo. Hoje todo mundo tem um celularzinho, né? Eu acredito que com esse tipo de mídia nós conseguimos chegar nos 4 cantos do nosso estado. Isso é uma crítica de forma indireta sua, por exemplo, também ao horário eleitoral? O senhor acha que hoje a população com vários, inclusive com essa descrença muitas vezes na política, o senhor acha que o eleitor vai lá e dá a chance, vai para a TV aberta, vê o que está sendo discutido? Ou ele, com a disputa dos streams, já prefere ver um filme, ver uma série, do que ver o que o mesmo político está falando, ou muitas vezes repetindo uma coisa que ele já nem acredita mais? Sim, é verdade. Inclusive, hoje eu estava pela rua, no bairro do Guamá, entregando meus santinhos. Muitas das pessoas, quando viam um político, aquele barulho todo, quando isso entregar o santinho, eu falava: que é isso? Sai da minha frente. É político. O político é mal visto, né? E eu acho que o tempo deveria ser justo para todos os partidos, principalmente para mim, que sou candidato a governo do estado do Pará. Hoje nós estamos em 7 candidatos. Eu teria que ter um pouco mais de visibilidade, porque muitas das vezes, no lugar mais distante do nosso estado, ainda é a grande imprensa que comanda. Eu acho que é uma injustiça, mas eu não tenho que ficar lamentando. Eu sempre trabalhei no interior, eu queria aplicar aquela medicação naquele paciente, mas não tinha. Eu tenho que fazer outra coisa. Então, eu tenho que fazer outros meios de se tornar visível e atraente para a população paraense, contando às vezes a verdade. Porque às vezes quando a gente conta a verdade, a gente cria um pouco mais de credibilidade. Por isso que eu estou aqui. Eu venho por motivo de falar a verdade e falar o que eu sou. Eu não sou um ator, eu não vou falar de economia, de números. Se me perguntar por números aqui, se eu for para o debate, eles vão me massacrar com números. Eu não sei de nada de números, porque há 40 dias eu era um simples cardiologista lá no interior. Então, eu acho que esse tipo de nova imprensa, igual a nossa, que o senhor está fazendo aqui, é de muita importância. Eu posso cortar os vídeos e divulgar através dos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, e tomar proporção por todo o estado. Apesar que o tempo está pouco, falta só 30 dias. Mas eu quero ser visível. O que está faltando para o político, então, voltar a ser atraente para o eleitor, voltar a ser atraente para a população? O que está faltando para a gente, para a população voltar a querer debater política de forma mais séria, mais serena? Como o doutor Enéas falou, a maioria dos políticos estão entrando na política porque foram mal sucedidos na sua vida, e ver a política sendo um bom ator e transportar essa que é importante, que se preocupa com a sociedade, né? E isso dá credibilidade a ele a ser eleito. Eu estou na política, estou vendo o bastidor da política. 95% que se fala em política é mentira. Então, isso se tornou um descrédito. Ninguém está preocupado, os grandes políticos não estão preocupados se aquela tiazinha lá em Santa Maria das Barreiras tem que fazer hemodiálise, ou se aquela criancinha que tem 7 meses, que está lá em Iguaçu do Norte, que precisa fazer uma cirurgia de cardiopatia congênita. Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em grupos políticos se manter no poder. Então, a minha campanha é uma campanha diferente, é feita para falar a verdade mesmo. Por isso que você me perguntou, o que eu posso perguntar para você? Se você teria incomodado em perguntar alguma coisa, eu falei: não, pode perguntar tudo o que o senhor quiser. Se eu não souber responder, eu não vou responder, porque eu não tenho conhecimento para isso. Eu venho aqui para contar a verdade.
E se não for eleito no dia 2, dia 3 eu estou com meu consultório lotado de pacientes lá para voltar para lá. Então eu estou fazendo um papel de cidadão, saindo do meu anonimato, da minha qualidade de vida para ser candidato a governador e às vezes ser massacrado e ter inimigos. A partir de hoje já existe perseguição contra meu nome, mas é um propósito. Eu fui convocado, um soldado foi convocado, ele tem que ir para a guerra e eu estou na guerra. Uma coisa que você está falando aí que me remeteu a outro assunto. Sim. Da moda que a gente já pactou aqui de falar de forma diferente, que é a famosa fake news. Fake news. Que a gente já pactou aqui que não é mais fake news, porque a gente precisa estar, estando no Pará, a gente precisa falar mentira ou não, como de fato falamos aqui, potoca, o famoso potoqueiro. Potoqueiro. O que o senhor pensa, candidato, do político potoqueiro? Que tem a potoca como estratégia de campanha, como estratégia para legitimar seus atos ou para continuar se mantendo no poder? Porque muitas das vezes, quando um político ele não fala de si mesmo, das suas propostas de governo, e às vezes ele só vive de acusações, ele não é uma pessoa preparada para gerir política, para ser um governante. E eu vejo muito fake news, né? Agora, uma coisa, a verdade tem que ser estabelecida. Eu estava esses dias com um grande político e falou que eu nunca ia ser governador do estado do Pará, né, porque não era conhecido politicamente e que ele teria uma possibilidade muito grande de ser um prefeito ou um governador, prefeito de Belém ou um governador do estado. E aí eu perguntei dos acordos políticos anteriores e ele falou que política não existe retrovisor, né? Falou para mim descrensar disso, que eu não vou ser nunca governante, eu posso mudar de lado para outro, inventar, falar coisas do outro e no dia seguinte estar com aquela pessoa e mesmo assim a política não tem retrovisor. Eu acho que nós temos lembrança, hoje existe vídeos e tudo, e toda informação que é posta na mídia, você tem como, através do Google, a gente consegue ter as informações, até mesmo em dados, né, por alguma secretaria que for dada. Eu acredito que o fake news é de político e às vezes não tem conteúdo e só quer atacar a outra pessoa. Agora, uma coisa, eles não vão ter o que quer me atacar. Talvez eu seja pequeno politicamente, em um partido muito pequeno, só que não vão poder inventar nada do Dr. Felipe, porque eu sou um médico lá do interior, tenho 12 anos de profissão, atendo mais ou menos 4.000 pessoas por mês e não tenho um processo médico. E se pode buscar todas as minhas certidões que estão limpas. E eu não tenho nada a dever para a sociedade. Então não existe fake news com o Dr. Felipe. Essa coisa do político potoqueiro, o senhor acha que também é mais um dos motivos da população não querer mais debater sobre política, que está cansado já de ouvir a mesma potoca o tempo todo? Sim. Os políticos, eles falam em números na sua carreira política, que são longas, e o estado do Pará encontra os piores índices de desenvolvimento humano, as piores taxas de analfabetismo e os piores níveis de saúde, porque eu sou médico e eu sei que a saúde aplicada no nosso interior, no sul do Pará, até mesmo na capital, não se aplica mais nem nos países da África. Então nós estamos extremamente atrasados. Então eles falam de coisas que fez, porém nós andamos na rua e a gente não vê benefício disso. E fala que vai mudar a política, que vai melhorar o nosso estado, estão aí há 50 anos, e o outro está aí desde 92 em cargos públicos e não vejo essa mudança. São o famoso político potoqueiro. O senhor acha, então, o senhor voltou a falar de saúde. É, de fato, a sua bandeira? O senhor acha que a gente precisa atuar na área da saúde de forma determinante para um mandato bem sucedido, no seu caso? Sim. Nós necessitamos de saúde, né? O estado do Pará, ele é muito grande, né? Existem as grandes mesorregiões, micro-regiões, e a população está totalmente desassistida. Eu posso falar de exemplo como médico. Eu moro na cidade de Paropebas, sou fui cardiologista do SUS. Paropebas é considerada uma das cidades mais ricas do país, e lá existe infarto assistido. Infarto assistido é aquela pessoa que infarta, tem o diagnóstico e não é feito aquele tratamento que deveria ter feito pelo menos um fibrinolítico. Então os políticos, os administradores, os gestores de saúde não se preocupam em resolver as soluções do nosso estado. E eu tenho uma proposta muito importante para o nosso estado.
Eu fiz residência no estado de São Paulo e lá a saúde funciona. O SUS, ele é feito de forma correta. Existem os hospitais e escolas. Nas micro-regiões existem os hospitais regionais associados à universidade estadual e com isso a gente é capaz de ter uma formação de pessoas qualificadas, não só como médico, mas fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, e a gente consegue resolucionar os problemas de saúde com baixo custo. Exemplificando, um cardiologista, ele é capaz, com 2 residentes e 10 internos, tratar de 70 a 80 pessoas por dia. Então, isso reduz custo em saúde, os hospitais e escolas. Mas, para isso, nos hospitais e escolas, tem que ter residência médica, porque aquela pessoa que está naquele interior tem a possibilidade de fazer faculdade, residência médica e não vai ser um forasteiro, vai vir de um estado, ganhar dinheiro e voltar, porque quando dá final de semana, os médicos todos saem do interior, vão procurar qualidade de vida, mas se formando pessoas da nossa região, daquela região, ela vai ficar naquela região. Mas para isso tem que ter um UTI adulto, UTI pediatra, um serviço de hemodinâmica, serviço de hemodiálise, serviços de oncologia, de pediatria e obstetrícia. Então é possível hospitais regionais pequenos, associados à universidade estadual, no caso a UEPA, formar mão de obra qualificada, redução de custos e conseguir resolver a problemática do nosso estado. O senhor falou, quando mencionava a sua carreira, o senhor saiu do Pará para fazer residência ou para melhorar a formação em medicina. E nós vivemos no estado um problema que muitas pessoas ainda entenderem que precisam sair do estado para continuar a sua formação e pouco quererem ir para os municípios além da capital. Como é que a gente muda isso? Sim. Através dessa problemática de formar pessoas da região, né, que vai ficar na região. Para você ver, eu saí do interior com 11 anos, eu vim para a capital, Belém, numa carroceria de uma caminhonete, naquele tempo não tinha alça viária, e a gente gastou mais de 20 horas para chegar aqui na carroceria da caminhonete. Meu pai comprou uma rede, nós somos 4 irmãos, eu era o mais novo, comprou uma rede para cada um e jogou nós aqui em Belém, porém deu um estudo de qualidade. Então eu tive que sair do interior, vim para a capital. Aqui naquele tempo existia só 2 faculdades, que era a Universidade Estadual e Federal, e por não ter uma boa formação básica de saúde educacional, eu não consegui competir à altura com as pessoas que teriam um estudo melhor aqui. E aí eu fui fazendo cursinho pré-vestibular, consegui passar numa faculdade municipal, consegui me formar, depois fui fazer residência no Rio de Janeiro e São Paulo, mas eu senti a vontade de voltar para o meu interior. Se eu tivesse chance, teria feito aqui. Porque as vagas eram poucas, né? Você vê o nosso estado, ele tem quase 9 milhões de pessoas e as quantidades de residência médica é muito pequena. E só existe aqui e em Santarém. Não existe nenhum outro local do estado. Então, temos hospitais públicos importantes, regionais, que teria possibilidade de abrir a faculdade estadual, formar aquela pessoa da região, naquele local, fazer residência e ficar lá. É difícil você trazer uma pessoa que tem um costume diferente, que não toma açaí, lá de São Paulo para trabalhar no nosso interior. Porque o estilo de vida dele é diferente. Ele não vai se adaptar aqui. Como eu não me adaptei no estado de São Paulo. Não dá para comer uma maniçoba e fazer uma cirurgia. Não dá. Eu não me adaptei em São Paulo. Por isso eu senti a vontade de voltar para o meu estado e ficar aqui, que é meu habitat. Formar pessoas da região e essas pessoas ficar na nossa região. A experiência na medicina, na atuação, né, como profissão, te mostra que precisa de investimento na UEPA, por exemplo, em outras áreas além da capital? Principalmente para a medicina? Sim. Abrir esses polos de residência, enfim? Sim. Tudo é importante, né? A gente está defendendo muito a bandeira de formação de médico, né? Mas essa bandeira de formação de enfermeiros, de nutricionista, de psicólogo, o médico ele não consegue gerir saúde sozinha. Para o tipo de tratamento você tem que fazer uma boa anamnese, exame físico, ter diagnóstico e mudança do estilo de vida. E nós necessitamos sim de outros profissionais de saúde, tá? Precisamos de bons nutricionistas para ter um bom controle
das problemáticas em saúde, psicólogo, que hoje a maioria das doenças não é a doença física, é uma doença do nosso psicólogo, principalmente da nossa pandemia. Então eu acho que nós temos que melhorar na educação para a gente conseguir melhorar a saúde, melhorar a segurança pública e até melhorar na nossa economia. Formamos economistas, administradores. Então, uma pessoa que inicia um processo educacional, que termina o segundo grau, não consegue ter um curso superior. Eu vejo na minha cidade de Paraupebas, lá existe a mineradora Vale e ela emprega muito. E lá não existe desemprego na nossa cidade, só não trabalha quem quer. Mas eu vejo as pessoas das regiões e os cargos que ela ocupa. A maioria dos engenheiros da Vale são de Minas Gerais, de São Paulo e de Minas. Dificilmente você tem um engenheiro que trabalha na Vale do Rio Doce que é paraense. Nós estamos importando pessoas, mão de obra especializada. É uma questão de mentalidade ou de falta de mão de obra? Não, eu acredito que é falta de oportunidade. Tá? A nossa saúde, a nossa educação pública é muito fraca, então dificilmente um rapazinho, uma criança que vai sair de uma formação até chegar ao ensino médio vai conseguir competir com as pessoas que têm um nível de formação um pouco melhor, né? Eu vejo essa grande dificuldade. Por isso, não é por falta mesmo de oportunidade. Temos que melhorar a nossa educação basal, a nível de município. Porque a problemática da saúde e da educação é a mesma. Os municípios colocam pessoas que não são gestores em educação, são pessoas que são colocadas de forma politiqueira. Então, aquela criança vai ter uma má formação. Eu tive uma má formação até minha 4ª série. Por isso que eu falo às vezes de forma errada, não tenho uma boa colocação, tive muita dificuldade em concorrer uma vaga no vestibular, na residência, porque não tive uma boa formação educacional basal, alfabetização. Então, a gente tem que ter uma melhoria em educação. Melhorando a educação, a gente vai conseguir melhorar nosso estado. Até os políticos. Os políticos, a maioria das pessoas que vão ingressar na política vão ter carreira. Eu vejo a maioria dos nossos políticos não tem nenhum nível de formação. Como essas pessoas querem fazer política, trazer benefício para a nossa população se não tem conhecimento para ler um contrato? Eu vejo o presidente Luiz Inácio Lula, não tenho nada contra ele ter a 4ª série primária, mas ele poderia muito bem ter feito um supletivo, ter estudado, porque ele tem recurso para isso, ter um curso superior para ser candidato e presidente do nosso país. Nós temos que ter pessoa para dominar, para conseguir fazer uma boa ação como governante de um estado, no mínimo ele tem que ter uma boa formação. Porque nem contrato ele vai conseguir assinar, porque ele não vai saber interpretar corretamente aquele texto. Você acha que a classe política, ou a maioria, ou alguma parte da classe política não está pronta para ser político? Sim, como eu falei, o doutor Enéas falou, eu não, né? Eu só copio as pessoas, não sou cientista, ele é um cientista. Ele falou que a maioria das pessoas que estão na política são pessoas mal sucedidas na sua vida. Então ele vê a política uma forma mais fácil de enriquecimento, porque na política se fala, ganhou para política, tu vai ficar rico, né, doutor? Não, eu já sou rico, eu já estudei bastante, eu posso falar com propriedade que do único candidato a governador do estado do Pará que não precisa de cargo público. Se hoje, através da minha profissão, eu ganho muito mais que um governador do estado do Pará. Só não posso falar isso, né, mas é a verdade. Mas a educação me trouxe isso. Então, os políticos têm que ter mais formação para poder melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. É só através da educação a gente consegue modificar. Não tenho nada contra políticos que não têm curso superior, que estão concorrendo. Desculpe, não estou falando isso. Mas só que temos que ter pessoas mais bem preparadas para evoluir. Não tem como a gente ser um bom gestor, um bom administrador, se a gente não tem conhecimento científico para isso, né? Uma coisa que me chamou a atenção também na fala é tentar unir as casas. Vamos lá, a gente está falando de novo eleito, depois da canetada. Tem que ter governabilidade, né? Como é a sua ideia para conversar com os prefeitos do estado, por exemplo? Que aí precisa, para instalar o EPA nos diversos polos, a gente precisa chegar e ter parceiros, né? Qual a sua ideia em relação a isso? Na verdade, eu vejo hoje que a maioria dos prefeitos eles estão da base de apoio do atual governador, né?
Os municípios ficaram abandonados esses 2 anos dos prefeitos e os 4 anos do governo. Eu sei porque eu sou do interior, o nosso candidato a governador, o nosso governador, foi no meu município, faltando 6 meses para a eleição. Ele sumiu de lá 3 anos e 6 meses. Porém, os políticos estão endividados e existe adiantamento de recursos, ordem de serviços naquela região e estão segurando esses políticos presos, tá? E a proposta é que trabalhe bastante na política. Se eu for eleito, o governador for eleito, vai repassar a segunda parcela dos benefícios para o município, porque a maioria dos governantes estão preocupados em ser reeleitos. Então, eles ficaram sumidos do seu município, não estão trabalhando bem, e agora é o momento, através do dinheiro do governo, de emendas parlamentares, de ordem de serviço, criar uma nova força para pensar na reeleição. Então, a nossa parceria com os municípios vai ser de forma correta. A gente vai gerir recurso, vai ser repassado recurso para o município, porém, o governo do estado do Pará, na minha gestão, ele não vai só investir, ele vai lá também fazer auditoria. Eu tenho disponibilidade para isso. Se eu for governador, eu tenho tempo, saúde e disposição para visitar os 144 municípios e ver o que o Estado investiu e qual o benefício que trouxe para a sociedade. Se aquele recurso foi investido 100%. O problema todo é que nós, os políticos, porque agora eu sou político, não investe 100% do recurso naquela situação. Existe desvio, ajeitamento. Eu posso falar uma coisa que posso criar uma antipatia muito grande com os nossos deputados. A maioria das emendas parlamentares que são repassadas para o município, existe retorno para os deputados. Olha que isso aí vai trazer problema para mim. Mas isso é a verdade. Eu estou no bastidor da política e eu estou observando isso. E eu observo isso há muito tempo, não é só de hoje. E os prefeitos vão ter que trabalhar de forma correta e investir 100% do que o governo ofereceu ao município. Então, o município vai ter que trabalhar de forma séria. E existe também setores que regulam isso, e a gente vai ter que acompanhar de perto. Não só ordenando despesas, mas também regulando. Não adianta nada eu passar o governador passar o recurso para o município X e aquele investe e o outro não. E isso vai trazer uma anarquia em todo o estado do Pará, que é muito grande. A gente tem todo o recurso, tem que ser aplicado 100%. Bom, em outras palavras, você está falando de um projeto contra a corrupção. Esse é um fator contra a corrupção, né? Investir 100%. Como que acontece exatamente? Qual que é a ideia desse projeto? Como que diminui a corrupção? Se há corrupção no Estado, como é que a gente vai combater aquele prefeito corrupto, aquele gestor corrupto? Qual a ideia de combate? O prefeito só é corrupto, o deputado só é corrupto se o governador for corrupto, se o presidente for corrupto. Então, a gente tem que passar uma pente fina nisso daí, ter uma secretaria voltada para o setor, para essa parte de anticorrupção, né? Então, tem que ter auditorias. Se um prefeito comprovar através das auditorias que ele é corrupto, o Estado, através dos meios de fiscalização, tem que agir de forma agressiva. Não tire nada do que não é seu. Se você não pegar nada do que não é seu, não vai faltar, porque alguns lugares funcionam, porque 100% que é aplicado, 100% é investido. E a corrupção, eu acho que é o grande mal do nosso século, né? Eu vejo que o Brasil houve uma melhoria através do presidente da República, porque a bandeira dele é anticorrupção. Não foi comprovado nenhum movimento de corrupção do atual presidente, e eu vi que começou a melhorar. Por isso que está tendo todo esse incômodo da grande imprensa, dos grandes partidos políticos, que todos estão contra ele. E isso é um trabalho mais árduo que existe, o combate à corrupção. Se nós conseguimos combater, minimizar essa sangria da corrupção, a gente vai conseguir melhorar nosso estado. Eu sou um médico que... Na medicina existe também corrupção, sabia disso? Eu sou médico, eu tenho um grande número de pacientes. Existe empresa de laboratório que te oferece benefício se você passar aquela medicação e não passar a medicação genérica. Empresas de laboratório te oferecem porcentagem se você indicar exames para aquele laboratório. Eu nunca negociei. Eu não atendo mais
até se tornei um cara agressivo com isso. Eu não atendo nenhum representante de medicação e também eu não indico nenhum laboratório por esse motivo. Então, se eu, com 37 anos, não tenho nada comprovado que sou corrupto, que fui corrupto, então tem uma grande possibilidade, se eu for eleito, eu vou tentar lutar. Agora, conseguir é diferente. Conseguir é diferente. Bom, a gente está falando de corrupção e o senhor está defendendo que é a bandeira do atual presidente. Na sua avaliação, então, nos anos que está no poder, a situação presidencial melhorou em relação à corrupção? Melhorou sim a nível federal, porém a maioria dos governadores não são da base do nosso presidente. Eu vejo pelo estado do Pará. Foi comprovado que foi desviado quase 1 bilhão e 400 milhões de reais em plena pandemia. Eles não pouparam nem a pandemia. Agora não significa que foi o governador que desviou. Desviaram o dinheiro e com isso pessoas morreram por isso, pela corrupção. A corrupção mata. Um político corrupto mata mais do que muitas facções. Então a gente tem que combater sim a corrupção. O político corrupto mata. Então eu vejo que é difícil, né? Mas nós temos que combater a corrupção. Se a gente está falando de corrupção, a gente vai precisar falar de segurança. Segurança. O que o senhor pensa, tem de projeto para a segurança no estado do Pará? Existem 2 fatores para melhorar a segurança pública do nosso estado, que é uma corporação contente, uma corporação contente. Então, e também com que numa guerra do bem contra o mal, contra o crime, a gente tem que conquistar barreiras, conquistar espaço. Então a polícia tem que estar presente na favela, nos grandes centros, em todos os lugares. Numa guerra, para a gente conseguir vencer em uma guerra, a gente tem que conquistar guaritas, conquistar espaço. Então a gente tem que conquistar espaço. A polícia tem que estar presente em todo o estado do Pará, aumentando o efetivo, melhorando as condições de trabalho, né? E escutar o que a corporação quer. O problema todo dos políticos é que ele fala que vai fazer tal ação, porém não pergunta qual é a demanda daquela corporação. Então a corporação da Polícia Militar, hoje dos bombeiros, da Polícia Civil, dos agentes penitenciários, não está sendo ouvida pelo atual governador. E olha, que eu ando e pergunto, só que eles não podem falar isso publicamente. 95% da corporação hoje está descontente. Se a corporação não está contente, é difícil ter uma qualidade de serviço público. Então, as 2 bases. Conquista de território, numa guerra você tem que conquistar território com um efetivo para isso, e também corporação contente. Mas para isso não adianta eu falar o que vou fazer, eu tenho que escutar. Qual é a demanda da polícia hoje no estado do Pará para melhorar a segurança do nosso estado? E também educação. Trago a educação, porque com maior tempo esses alunos na escola, através das escolas integrais, a gente vai ter menos tempo dessas crianças, dessas crianças na rua, né? Tirando essas crianças dessas facções, colocando ela no mercado de trabalho, dando dignidade a ela, e a gente vai conseguir melhorar. Isso é um trabalho de longo prazo, não é curto prazo. A curto prazo é corporação contente e conquista de território. E depois, educação. E aí chamar essa corporação para conversar, então? Sim, eu converso com a corporação, porém a corporação não pode aparecer comigo. Eu ando pelo estado, eu sou o médico cardiologista que sou responsável pela promoção da polícia. O plano de saúde do estado não funciona, sabia disso? Então, a polícia vem atrás a mim, né? Eu sou o cardiologista que faço a promoção dela, porque preciso dos exames cardiológicos, e eu consigo muito conversar com essas pessoas quando está deitada na minha maca. E a corporação está descontente, a gente precisa conversar com a corporação. É difícil fazer reuniões, porque se um grupo de policiais marca uma reunião com um candidato adversário, primeiramente ela é mandada para a última cidade do Marajó. Não sei qual esse preconceito com as cidades do Marajó, mas muitos colegas que não são apoiadores políticos foram transferidos para outras regiões por questões políticas e não pode aparecer com nenhum adversário político. Hoje nós vivemos em uma ditadura militar.
E a polícia, coitada, é refém disso. A gente já falou exatamente do que supostamente são as principais coisas para se resolver a questão da desigualdade social, que é o que ocasiona os maiores problemas, né? Saúde, segurança, educação, né? O que está faltando aqui para a gente? Resolver o problema, a questão da fome, que já foi falado. Precisa, então, de uma integração no Estado para que, de fato, essas soluções tenham, de fato, uma solução efetiva? Para melhorar a qualidade de vida da população paraense, todos esses fatores são importantes. Que através da educação, nós vamos conseguir formar mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada é mão de obra remunerada. Então, se a gente pegar aquela criancinha do bairro, da periferia de Belém, ou do interior do estado, da região do Tapajós, da região do Carajás, do Marajó, dando ensino para ela, qualidade de vida, uma boa educação, uma boa merenda escolar, que a gente vai até combater a fome dentro das escolas, porque nas escolas integrais a criança vai ter de café da manhã à janta, e isso vai melhorar, vai até diminuir gastos na sua casa. Essa criança vai estar bem alimentada. Formando profissionais qualificados, a gente vai melhorar o nosso estado. Eu acredito que a educação é a base para melhorar todo o nosso estado. Eu sei porque a educação melhorou a minha vida. Eu queria ser um simples morador do interior, mas através da educação me tornei um cardiologista, e a minha hora de serviço como um empresário, não no serviço público, é muito bem remunerada. É igual um jogador de futebol. Eu sempre sonhei ser jogador de futebol. Agora eu posso falar que através do estudo eu consegui ter a qualidade de vida de um jogador de futebol de primeira divisão, mesmo sendo do interior do Pará. Então é possível que através da educação a gente consegue melhorar tudo. Educação, saneamento básico, segurança pública, investir em educação. Eu vejo pelo Chile, o estilo de vida lá, a educação é muito forte. Então, com isso, é uma população que hoje era, né, até agora a esquerda assumir e provocar o caos. Era um exemplo, hoje não é mais, porque a esquerda traz caos. Saneamento é uma das bandeiras, inclusive existe, a gente precisa resolver o problema do saneamento. O senhor tem alguma ideia disso, assim, como resolver o problema do saneamento? É uma área que não tenho muito entendimento. Eu sou um médico, né? Promovo saúde, mas eu vejo que a gente melhorando o saneamento básico, a gente pode melhorar a nossa saúde, né? Porque tem muitas doenças que são transmissíveis através de esgoto, o má controle dessa parte de saneamento básico, hepatite A, leptospirose, né? Eu vejo desse olhar, né? Existe recurso para isso. Se nos outros lugares, estados muito mais pobres, o índice de saneamento básico é justo, é qualificado, por que não no nosso estado, com o grande recurso mineral que temos? Eu acredito que a corrupção é causador desse saneamento básico em que encontramos hoje na nossa capital e na grande metrópole Belém e também nos outros municípios. A corrupção, porque às vezes chega dinheiro para o gestor, para o prefeito da cidade, porém ele não aplica 100%, e isso é uma problemática. Não aplicar 100% dos recursos. Corrupção, de novo. Bom, doutor Felipe, a gente já está falando há 1 hora, Sim. Então eu preciso de fato agradecer a sua presença aqui, os seus esclarecimentos, e queria pedir as suas considerações finais. Queria agradecer aqui ao Pode Pará pela essa oportunidade. Como eu te falei, somos um partido sem fundo partidário e sem tempo de televisão, e é através daqui que a gente consegue transmitir quem é o Dr. Felipe. O Dr. Felipe é candidato a governo do estado do Pará pelo PRTB, sou um caboclo do interior, né, nascido na cidade de Xinguara, que saí precocemente da minha casa com 11 anos e, através de muito esforço, trabalho, estudo e fazendo o que é correto todos os dias, me tornei um cardiologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e presidente do Instituto Coração do Bem, que me deu a oportunidade de ser candidato a governador do estado do Pará. O que temos que fazer para melhorar o nosso estado? É fazer o que nós fazemos no nosso dia a dia como profissional, fazer o que é correto,
o que é justo, porque através disso a gente vai conseguir melhorar o nosso estado. Então, aqui quem fala é o Dr. Felipe. Eu tinha um sonho, que era morar no interior, ter 10 vacas leiteiras, 10 alqueires de terra e também uma D10 gaizeira e ser um entregador de leite no laticínio. E através da educação, meu plano mudou. Sou cardiologista e agora candidato a governador. E eu quero ser o seu governador. E eu peço que confie numa pessoa que é não política, que não quer se manter na política para o resto da vida. Acabando o meu mandato, se eu for eleito, eu vou embora para o meu interior, vou levar minha vida como médico e é assim que funciona. Então, doutor Felipe, candidato a governador, pode falar o número meu aqui ou não? Pode. Meu número é 28, como diz o doutor Enéas. Meu número é 28, só que agora com mais tempo para falar, 1 minuto. Obrigado. Bom, é isso. A gente espera que esse seja, de fato, tenha sido mais uma forma de você avaliar o candidato, que está sem tempo na TV, mas a gente dá tempo para todo mundo. E mais, vai na rede social do candidato, vai na nossa rede social, aproveita, ativa o sininho, assim você vai saber quando outro candidato vier aqui. Compara as propostas, compara as falas, vota com propriedade. Essa é a importância, é essa a nossa ideia, que te dá mais elemento para ter um voto melhor, né? A eleição ela não acaba depois do voto. O resultado do voto dura muito tempo na nossa vida e a gente precisa melhorar as escolhas. É isso. O Pode Parar de hoje vai acabando por aqui. Até o próximo.